Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021. Esta é a nossa lição de número 7, cujo tema é Paulo, um missionário zeloso e autêntico. Nós estamos naquela série de aulas, já estamos chegando ao fim, não é? Onde nós vemos características nas vidas de homens e mulheres de Deus, as quais nós vamos buscar para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa prática enquanto cristãos. Hoje nós vamos ver um pouco da história a respeito do apóstolo Paulo. Antes de nós entrarmos na nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, erros e falhas, e clamamos, meu Deus, pelo sangue precioso de Jesus naquela cruz, e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados e nos purifica, nos santifica e nos conduza pelo Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lição 7, Paulo, um missionário zeloso e autêntico. Os objetivos gerais dessa lição são: após essa aula, deveremos estar aptos a sintetizar a biografia do apóstolo Paulo, descrever as características do zelo paulino e explicar os termos zelo e autenticidade. A verdade prática da lição: os cristãos, a exemplo do apóstolo Paulo, devem refletir na sociedade em que vivem o perfeito caráter de Cristo. Então, só pelo título da lição, nós já notamos quais são os requisitos ou quais são, não é, as características na vida de Paulo que nós devemos buscar para nós. Primeiro ele diz, missionário zeloso, ter zelo pela obra de Deus, não é? E autêntico, autenticidade, ou seja, que não tenha nada que soe falso. Amém? Glória a Deus. O texto base está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, que diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Glória a Deus. Logo em seguida, você vai ver aí as leituras diárias de segunda a sábado, com textos relevantes que dizem respeito a essas características, as quais nós devemos buscar para nós. E a leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 2 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Então você vê que logo aí no capítulo 2, aquele texto que nós lemos lá no início, diz que Paulo é zeloso por vós, ou seja, pela igreja, com zelo de Deus. Aqui, queridos, é uma característica que deve permear a vida de um líder, a vida de uma pessoa que se predispõe a fazer a obra de Deus.
Zelo. Deus é zeloso e Deus exige que aqueles que trabalham na obra sejam zelosos, zelosos para com aqueles sobre os quais Ele, o Senhor, os colocou. Então, zelo era uma característica da vida do apóstolo Paulo que nós devemos buscar para nós, principalmente se nós almejarmos fazer alguma coisa ou desempenhar alguma função dentro da obra do Senhor. Amém? Aleluia! Interagindo entre nós. Nessa lição trataremos de um assunto oportuno e necessário: autenticidade e zelo como virtudes do cristão moderno. O personagem biografado é o apóstolo Paulo. Busquemos entender essas virtudes morais de acordo com o contexto em que aparecem no ensino do apóstolo. Vejamos a importância de sermos autênticos e zelosos diante de uma sociedade que prioriza a hipocrisia e repugna o zelo pelas verdades cristãs. Então você veja bem, a lição vai tratar dessas duas características do apóstolo Paulo, que era zelo, não é? E autenticidade. Duas características que nós devemos buscar para nós, qualidades que nós devemos, não é, manifestar enquanto cristãos. O tópico 1 diz: breve biografia de Paulo. 1. Naturalidade. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, costa sul da atual Turquia. Ele era descendente de uma família hebraica tradicional. Seu pai era um dirigente fariseu, enviou ainda jovem à escola rabínica, a fim de que ele estudasse aos pés de Gamaliel. Embora gozasse da cidadania romana, a família de Paulo mesclava-se à pomposa cultura greco-romana daqueles dias. Mais tarde, o privilégio de ter uma segunda cidadania foi decisivamente útil ao apóstolo. Aqui também, irmãos, nós temos uma lição para nós. Às vezes, nós temos uma oportunidade, não é, que a vida nos dá, que o Senhor Deus nos dá, de nós termos uma segunda cidadania. Somos todos brasileiros? Somos. Mas, se nós conseguirmos uma segunda nacionalidade, por exemplo, de algum país da Europa, Estados Unidos, ou de algum outro país da Ásia, ou seja lá onde for, isso pode ser uma possibilidade de nós virmos a ser usados por Deus para que nós possamos anunciar o Evangelho naquela nação, principalmente se tratar de uma nação que tenha o cristianismo como uma religião minoritária. Deus pode te usar se você tiver, por exemplo, a nacionalidade japonesa, a nacionalidade coreana, a nacionalidade chinesa, a nacionalidade portuguesa e por aí afora vai, dentro de nações no mundo aonde o evangelho, não é, está, digamos assim, ainda engatinhando. Paulo, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana, ele era um cidadão romano. E isso, se nós lermos as cartas paulinas, nós vamos ver que foi de grande valia ao apóstolo Paulo num futuro, na época em que ele teve que se apresentar diante das autoridades para responder às acusações dos judeus. Então, ele sendo cidadão romano, ele tinha seus direitos. E é muito importante isso, irmãos. Às vezes as pessoas não dão o devido valor, né, eventualmente, se elas têm a oportunidade de ter uma segunda nacionalidade. Mas Deus pode te usar sim para levar a palavra do Senhor a esses países. Amém? 2. Sua formação e conversão. Paulo foi educado segundo os princípios dos fariseus. O farisaísmo era uma seita ligada ao judaísmo, que valorizava a obediência à lei e a prática dos ritos judaicos. Paulo era um religioso contumaz. Ele mesmo afirmava em sua nação que excedia em judaísmo a muitos da sua idade, sendo ele extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Então, ele tinha formação judaica, era uma pessoa realmente ligada, não é, à religião da época, à religião dos seus pais, né? E se dizia ser uma pessoa religiosa contumaz, uma pessoa realmente que tinha a religião como algo importante e uma coisa que ele encarava com seriedade
na sua vida, não é? Glória a Deus. A síntese do tópico 1 diz: Paulo fora ensinado nas tradições mais conservadoras do judaísmo, possuía dupla cidadania e uma excelente formação intelectual. Embora perseguidor do cristianismo, converteu-se milagrosamente ao evangelho. Aleluia, glória a Deus. Entremos agora no tópico 2, que diz o zelo apostólico de Paulo. 1. O zelo de Paulo pelo trabalho das mulheres cristãs de Éfeso. Ao contrário do que se pensa, a exortação de Paulo ao comportamento das mulheres na igreja de Éfeso expressa sua compreensão, simpatia e zelo por elas. Tal atitude deve ser entendida com vistas à cultura, ao local e às circunstâncias envolvidas. Naquela comunidade havia mulheres praticantes de ensinamentos supersticiosos, por isso deveriam ser proibidas de ensinar na igreja. No judaísmo, as mulheres eram privadas da educação religiosa. Agora, no cristianismo, Paulo recomenda que elas sejam instruídas na fé. O apóstolo sempre valorizou o trabalho das mulheres que o auxiliavam no ministério. Esse respeito e zelo por elas certamente fundamenta-se no exemplo de algumas abnegadas mulheres do Antigo Testamento, como por exemplo Ruth, Abigail, Esther, Débora, entre outras. Aqui, irmãos, nós vemos que naquela sociedade de Éfeso haviam mulheres que praticavam ensinamentos supersticiosos. Por isso, em alguns pontos das cartas paulinas, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que a mulher não deve ensinar. Pelo contrário, ela deve ficar, calada na hora do culto, no momento do culto, aprendendo dos seus maridos, aprendendo daquilo que está sendo ministrado. Mas isso não quer dizer que o apóstolo Paulo tinha algum tipo de preconceito com relação ao trabalho das mulheres dentro da obra de Deus. Pelo contrário, haviam muitas mulheres que o apoiavam em seu ministério. E hoje em dia, dentro do cristianismo, nós temos em diversas denominações cristãs mulheres que fazem um trabalho maravilhoso para o reino de Deus. Nós reconhecemos realmente que existem muitas pastoras, existem muitas mulheres que trabalham na obra do Senhor, como diaconisas, como missionárias, como pregadoras do Evangelho. São pessoas extremamente usadas pelo Espírito Santo de Deus. Dentro da nossa denominação batista, são raras as mulheres que têm o título de pastoras, mas especificamente dentro da nossa igreja, a nossa PIB-PAN, nós temos ali uma mulher maravilhosa, ungida, usada pelo Espírito Santo de Deus e que é a esposa do nosso querido pastor Augusto, a irmã Margarida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas foram as vezes que eu estava na igreja assistindo a um culto que era ministrado pela pastora Margarida e que Deus falou comigo profundamente. Então você vê que não tem esse negócio de é homem, é uma pastora, é fulano de tal. Deus usa o vaso que Ele quiser, no momento que Ele quiser, na hora que Ele quiser, na maneira que Ele quiser. E quando a mulher ela é consagrada ao Senhor, quando a mulher enxerga a obra de Deus com a seriedade devida, quando ela dá o devido valor à obra de Deus e ao seu chamado que eventualmente ela tenha, Deus a usa de uma forma poderosa. Quantas foram as vezes que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração através da ministração de uma pastora, através da ministração de uma diaconisa, através da ministração de uma missionária. Então, irmãos, Paulo entendia isso perfeitamente. Paulo não tinha nenhum tipo de preconceito com relação ao trabalho das mulheres. Pelo contrário, ele as tinha com zelo, eles a tratava com zelo que ele dedicava à igreja do Senhor Jesus. Assim como Deus tem zelo por nós, assim o apóstolo Paulo também tinha zelo, não só pelos homens, mas também para com as mulheres, filhos e filhas de Deus dentro da igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. 2. O zelo de Paulo pela ordem na igreja.
Paulo deixara Tito na igreja de Creta para que cuidasse das questões éticas e administrativas da comunidade. A situação era tão grave que o apóstolo precisou escrever uma carta àquele jovem pastor falando da urgente necessidade de se manter a ordem na igreja. Tais instruções são suficientes para equipar qualquer pessoa que pretenda engajar-se no ministério pastoral. Se os conselhos de Paulo a Tito fossem observados por todas as igrejas, não haveria tantos problemas na condução do rebanho do Senhor. Não haveria tantos escândalos pela má conduta dos que se dizem chamados para o ministério, mas infelizmente não são qualificados. Paulo nos assevera nos versículos de 5 a 9, do primeiro capítulo de Tito, que a verdadeira igreja de Cristo não subsiste sem obreiros irrepreensíveis em todas as áreas da vida. Então você veja que aqui o apóstolo Paulo manifesta o seu zelo pela igreja dentro da ótica da ordem. A obra do Senhor, ela não pode ser feita, ela não pode ser executada de uma maneira, né, sem atenção, de uma maneira relaxada, de uma maneira com desordem. Pelo contrário, aquele homem, aquela mulher que se dedica à obra de Deus deve enxergar na obra de Deus a necessidade de ordem, não é? E aí, no meio de todos os quesitos da ordem, né, nós vemos a santidade. Né? A lição nos diz aqui que Paulo nos assevera nos versículos de 5 a 9 do primeiro capítulo de Tito, né, que a verdadeira igreja de Cristo não subsiste sem pessoas, sem obreiros, sem trabalhadores que são irrepreensíveis em todas as áreas da sua vida. Então, meu irmão, não adianta eu dizer assim, eu sou ungido, eu sou chamado, eu tenho isso, aquilo outro, se eu não sou uma pessoa reservada, se eu não sou uma pessoa santa, se eu não sou uma pessoa separada, se eu não dedico tempo à leitura da Bíblia, se eu não dedico tempo à oração, se eu não abro um jejum de vez em quando para buscar a face do Senhor, se eu não me quebranto diante de Deus, se eu vou subir lá no altar, na casa do Senhor, de qualquer maneira, sem nenhum tipo de preparação. Ora, Deus não vai te usar da maneira que Ele gostaria de usar. Então, para que nós possamos desempenhar, para que nós possamos fazer a obra de Deus, é necessário ordem, é necessário santidade, é necessário que você realmente enxergue a obra de Deus com a seriedade devida e dê a ela a importância devida. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus ver que você enxerga a obra do Senhor com essa seriedade, aí Ele vai te usar de uma maneira maior, mais abundante, e vai fazer de você um grande servo de Deus, um grande homem, uma grande mulher de Deus, um grande líder, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 3. O zelo de Paulo pelos jovens obreiros. Mesmo preso, Paulo nunca deixou de preocupar-se com seus jovens colaboradores. Timóteo é o melhor exemplo. Ao saber da situação das igrejas da Ásia, Paulo escreveu-lhe uma segunda carta, a fim de orientá-lo quanto à condução do rebanho do Senhor. Então, os obreiros jovens, as pessoas que são jovens, a juventude da igreja, pessoas que têm chamado, pessoas que têm desejo, que têm vontade de fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo tinha um especial zelo por esses obreiros, por essas pessoas que faziam a obra de Deus. Eram tenras na idade, eram jovens, mas tinham desejo, tinham chamado, tinham realmente um fogo que queimava no seu interior, desejando ganhar almas para Jesus. Então, é necessário que o líder tenha essa ótica, é necessário que o líder tenha essa observância e vê no meio do rebanho do Senhor aqueles a quem Deus tem levantado com algum chamado. 4. O zelo de Paulo pelas vítimas de um naufrágio. Não obstante estar preso, Paulo demonstrou um profundo amor por todos os que estavam a bordo do navio que naufragara junto à ilha de Malta. Preocupou-se com a sobrevivência e o bem-estar de todos os passageiros e tripulantes, inclusive com a alimentação de cada um. Isso aí você vai ver lá em Atos capítulo 27. Realmente, irmãos, nós notamos nas cartas paulinas todas, não é? Esse zelo que ele tinha pela comunidade, esse zelo que ele tinha pela igreja, pelos cristãos, pela vida de homens, de mulheres, de crianças, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que realmente estavam ali a caminhar com Jesus.
O verdadeiro líder, a verdadeira pessoa que se predispõe a fazer a obra de Deus, deve ter essa ótica de Paulo, deve ser zeloso para com as ovelhas, deve procurar servir ao Senhor, deve ensiná-las e cuidar do bem-estar espiritual de cada um. Amém? Síntese do tópico 2. Paulo era um apóstolo zeloso e preocupado com os obreiros. Ele zelava pela moral das mulheres cristãs e pela preservação da ordem na igreja e pelas almas perdidas. Glória a Deus por isso. Tópico 3, a autenticidade de Paulo. A autenticidade na conduta, o modo como Paulo dirigiu-se aos Tessalonicenses, demonstra a sua autenticidade de caráter. Sua linguagem e afirmações pessoais denotam ausência de cobiça, vaidade ou interesses espúrios. A despeito de sua missão apostólica ser um legado divino, Paulo nunca quis usufruir dos privilégios que essa função poderia lhe proporcionar. Olha, é seriedade na obra de Deus. É enxergar do ponto de vista espiritual a obra do Senhor, porque na verdade ela é uma obra espiritual. Infelizmente nós temos casos, irmãos, ao redor do mundo, de homens e mulheres que buscam se aproveitar da obra de Deus para angariar algum tipo de benesse para si próprio. Ora, isso não existe. Não há como você tirar no mundo espiritual de coisas para o seu deleite material, né? Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É assim que deve acontecer a coisa. Você deve se dedicar à obra do Senhor, você deve enxergá-la do ponto de vista espiritual e não pensar em tirar proveito da obra de Deus. Pelo contrário, você deve investir na obra de Deus se isso lhe for possível. Investir seu trabalho, investir seu tempo, investir o seu dinheiro. Sim, irmãos, o nosso dinheiro deve ser investido na pregação do Evangelho, na propagação do Evangelho do Senhor. Tudo aquilo que você semear na obra de Deus, certamente você colherá, mas você não deve nunca semear já na intenção de colher, porque aquele que dá semente ao que semeia é poderoso o suficiente para te dar infinitamente mais, para te dar uma colheita abundante, não é? Não, sem necessidade de você estar querendo usar aquela semeadura sua que você está fazendo na obra de Deus para recolher para si de uma forma abundante e até mesmo egoísta. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe as suas necessidades, então semeie o seu tempo, semeie a sua dedicação, semeie a sua inteligência, semeie o seu trabalho, semeie os seus recursos financeiros e certamente tudo aquilo que você investir na obra de Deus do ponto de vista espiritual, você terá uma grande colheita para si, mas a partir do momento que você não enxergue isso como uma troca, porque Deus não faz troca com ninguém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não encontramos no Novo Testamento qualquer atitude ou expressão que macule o caráter de Paulo ou enfraqueça o seu vigoroso ministério. Ao contrário, o próprio apóstolo fez questão de apontar as suas fraquezas e temores. Ele era autêntico, falava do que realmente vivia. Reconhecendo as suas limitações, jamais perdeu a sua autoridade. Irmãos, nesse tópico nós estamos tratando a respeito da autenticidade do apóstolo Paulo. Autenticidade no caráter, autenticidade na sua vida. Ele era autêntico. Nele você não enxergava nenhum tipo de falsidade. É como nós dissemos agora há pouco, a pessoa que realmente faz a obra de Deus, na intenção de ganhar almas para o reino de Deus e enxergando a igreja do Senhor Jesus como um organismo espiritual, porque de fato ela é um organismo espiritual. Então, respeito pela obra do Senhor e autenticidade, honestidade para com a coisa de Deus. Amém? 2. Autenticidade nas convicções. Certa ocasião, o apóstolo Pedro, com receio dos judaizantes, afastou-se dos cristãos gentios com quem vinha mantendo estreita comunhão. É claro que essa atitude não condizia com aquilo que ele pensava, pois havia recebido do Senhor uma revelação especial sobre o plano de Deus para os gentios, e isso fez com que Paulo o repreendesse energicamente. Em nenhum momento o apóstolo dos gentios deixou de ser autêntico e obediente ao seu chamado.
a sua atitude demonstrou a integridade e coragem de quem não se omite quando os valores do evangelho são vilipendiados. Então, nesse episódio, o apóstolo Pedro, ele se afasta dos cristãos. Por quê? Porque estava com medo, né, dos judeus. Então ele se afastou e foi repreendido pelo apóstolo Paulo, não é? Agora, Paulo, em nenhum momento ele deixou de se mostrar uma pessoa autêntica. O que ele era na presença de determinada pessoa, ele era na presença de outras pessoas. O que ele era na presença dos gentios, ele era na presença dos judeus e também na presença das autoridades. Então, a autenticidade é algo que deve permear a vida de um cristão. Nós não devemos ser pessoas de duas caras. Nós não devemos ser pessoas que dentro da igreja você vem transmitir uma determinada imagem para aquelas pessoas que estão ali com você e, saindo do portão da igreja para fora, você se transforma numa pessoa completamente diferente. A Bíblia nos exorta para que nós venhamos realmente a viver uma vida íntegra e ter autenticidade nas nossas atitudes e no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. A síntese do tópico 3. Paulo foi um cristão autêntico em tudo aquilo que ele fez, viveu e falou. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. A Bíblia ensina que as pessoas são mais valiosas do que os bens materiais. Por isso, os obreiros, os trabalhadores da obra de Deus devem investir o seu tempo e forças no pastoreio do rebanho de Deus. O zelo e a preocupação de Paulo pelos seus companheiros de ministério e pela conversão dos pecadores demonstram-nos o quanto os amava e os valorizava acima da própria vida. Além disso, a vida de Paulo nos ensina que o comportamento cristão deve estar sempre em sintonia com as suas convicções cristãs. Então, a sua vida pessoal, o seu comportamento, o seu dia a dia, o trato com as pessoas, o trato com a sua família, deve espelhar, não é, as suas convicções cristãs, aquilo que você acredita. Nós não podemos ser pessoas com dupla personalidade. Devemos ser cristãos, confessar a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e demonstrar através das nossas atitudes realmente uma vida genuinamente cristã e temente a Deus. Amém? Aleluia! Logo em seguida aí você vai ter os exercícios para nós refletirmos, né, com 5 perguntinhas e respostas a respeito desse tema que nós estudamos hoje. Amém? Glória a Deus! Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à Tua presença mais uma vez em oração e te agradecemos por essa aula, Senhor, que nós assistimos. Aula de número 7, cujo tema é Paulo, um missionário zeloso e autêntico. Senhor, que nós tenhamos esse zelo para com a Tua obra e que nós sejamos pessoas autênticas, assim como foi o apóstolo Paulo. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Semana que vem, muito provavelmente, se não me engano, a semana que vem já é semana de ceia do Senhor. Nós não devemos ter a aula da EBD, que volta na outra semana, em nome do Senhor Jesus, já com outro tema nos direcionando, porque já estamos entrando no segundo trimestre de 2021. Olha como o ano está voando, hein, irmãos? Mas louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Eu te abençoo e eu te envio para que você viva um restante de final de semana abençoado, uma semana próspera, uma semana de trabalho. Eu te abençoo e abençoo a tua vida, a tua saúde, a saúde do teu corpo, a saúde da tua família e a saúde espiritual na tua vida e na tua casa. Em nome do Senhor Jesus, que você realmente tenha o zelo do apóstolo Paulo e a autenticidade como deve ser na vida de um cristão. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém?
Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até a próxima semana com a nossa Escola Bíblica Dominical. Fique na paz.